Dia da Consciência Negra, estamos aqui. Esse era um vídeo que eu nunca quis fazer, mas vocês pediram, então vem. Vai ser desconfortável, então pega o chá e vem, que hoje tem torta de cristão. Em 2018, o Haroldo, aquele lá da ideologia de gênero do vídeo do Congresso Espírita Estadual de Goiás, que é juiz espírita, responde uma questão de raça. Eu estava lendo a Revista Espírita de abril de 1862, tem um artigo nela que ele comenta, o Kardec e a equipe dele comenta sobre a possibilidade de perfeição dos negros, da etnia negra. Ele usa o termo raça, mas esse conceito já caiu tem muito tempo, né? Aí, assim, uma das considerações que ele chega é que, assim, os negros eles podem evoluir, como qualquer pessoa normal, até chegarem ao ponto de um dia habitarem corpos brancos, corpos de brancos. Tá lá. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Mas eu vou direto para a parte mais importante, porque depois de enrolar e não responder, ele chega aqui. A FEB foi acionada pelo Ministério Público Federal. Foi chamada na Bahia por conta da questão da abordagem da etnia negra nas obras. E o Ministério Público queria fazer um TAC. O TAC era o seguinte, é um termo de ajustamento de conduta. Olha, quem que edita aí? A FEB edita, aí estava lá a FESP, que edita também. Olha, aí estava lá, a primeira cláusula do acordo. Tira da obra de Kardec tudo que fala de raça negra. Eu falei, posso falar? Aí o procurador, meu nome é Haroldo, eu estou acompanhando aqui o presidente, eu sou juiz de direito, o TAC do senhor está ferindo a Convenção de Berne. Aí o procurador da República ficou pálido. Então, o senhor está sugerindo, e a Convenção de Berne, ela foi incorporada pelo direito brasileiro, através da Lei de Direito Autoral, e como o direito moral do autor é direito personalíssimo, o senhor está pedindo que a gente fira a Constituição da República, num TAC. Não se altera a obra de autor, a não ser com o consentimento dele. Como vocês podem perceber, ele diz com certo orgulho que esteve no Ministério Público e utilizou uma lei X para que os termos racistas não fossem retirados das obras básicas do Espiritismo. E fica decidido então que uma nota explicativa seria colocada nos livros. Os livros só podem circular no Brasil com essa nota explicativa de acordo com o Ministério Público. Eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui porque eu não tenho estômago, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Aliás, todos os documentos tratados aqui estarão em um link no Dropbox disponível para quem quiser. Além de reduzir e dizer que foi só sobre a retirada do que se relacionava à raça negra, o que não é verdade, porque os textos também reduzem e minimizam a existência dos povos originários. Eu vou tentar ler alguns dos trechos aqui para vocês, porque eu não consigo ler todos. É assim que as raças adiantadas têm um organismo ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau de seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficiente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Gente, foi o Trump que psicografou isso? Agripina faz medo e Messalina, como que para desconcertar a cannabis e a lavater, parece uma gordanchuda serviçal, mais amante de sopas suculentas do que de outras coisas. Os gregos, é preciso dizê-lo, são em geral menos mal talhados que os romanos. As figuras de Temístocles e de Milcíades, entre outros, podem comparar-se aos mais belos tipos modernos. Apenas convém não esquecer, nessa comparação, que aqui se trata de classes privilegiadas, sempre mais belas do que as outras, e que, por conseguinte, os tipos modernos que se hajam de contrapor aos antigos deverão ser escolhidos nos salões, e não nas pocilgas. É que a pobreza, em todos os tempos e sob todos os aspectos, jamais foi bela, e não o é.
precisamente para nos envergonhar e forçar-nos a um dia nos libertarmos dela. Seu ângulo facial não passava de 70 graus, suas mandíbulas de considerável volume. Eram armadas de dentes longos e salientes. Tinha fugídia à fronte e as têmporas achatadas, o nariz esborrachado, largas as narinas. Em resumo, esse venerável pai devia assemelhar-se bem mais a um orangotango do que aos seus afastados filhos de hoje. A tal ponto que, se não lhe houvessem achado ao lado, a perfeição da forma é, assim, consequência da perfeição do espírito. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Daí o podermos, sem fatuidade, creio, dizer-nos mais belos do que os negros e os hotentotes. Hotentotes é uma etnia africana. O mínimo que o espiritismo deveria fazer seria reconhecer a violência de todos os termos e retirá-los sem a necessidade de nenhum pedido do Ministério Público, para que não fossem ofensivos a mais de 118 milhões de habitantes no Brasil por reparação histórica. Mas o movimento e seus líderes preferem até ser racistas do que espíritas. Em 2007, o acordo foi assinado entre o Ministério Público da Bahia e Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Fundação Espírita André Luiz, Editora EME, Editora Petic e Edicel, dentre outros. E agora eu vou colocar aqui para vocês a foto dos que assinaram o acordo. Nós só não encontramos a foto de 2. Nestor João Massotti, presidente da Federação Espírita Brasileira. Silvia Cristina, presidente da FEESP. Onofre Astínfero Batista, representante da Fundação Espírita André Luiz. Arnaldo Divo Rodrigues, representante da editora EME. Wilson Frúndilo Jr., presidente do Instituto de Difusão Espírita. Flávio Machado, representante da Petit Editora. Dá para entender o porquê só vendo as fotos? Mas vocês acham mesmo que era preciso de algum negro para assinar esse acordo? No Ministério Público da Bahia, o lugar na Terra que tem mais negros fora da África. Acho que é só uma coincidência, né? Eu peguei uma foto aleatória dos juízes empossados em 2012. Isso fala muito sobre nós, sobre encarceramento em massa, sobre violência policial e sobre muito mais do que esse vídeo pretende. Eu faço parte de um grupo espíritas à esquerda. E um dos membros fez esse post aqui, ó. Eu respondi isso aqui e ele me excluiu. Mesmo reconhecendo que só a esquerda nos enxerga, eu estou chegando à conclusão da Sueli Carneiro. Entre a esquerda e a direita, eu sou negro. Acho que eu não preciso nem explicar que o direito é romano, tem lastro na Bíblia e foi cunhado pelo colonizador, que inclusive é o responsável pela escravidão. Isso é só para mostrar o quanto o racismo é claro, até branco, como ele ocorre e quão importante é a representatividade. Sabe o que entra no lugar? A falta de reconhecimento da violência. Isso no país com o maior número de escravizados da história. Alguma ideia por que o movimento espírita e até algumas instituições que respondem por ele legalmente se silenciam? Por que será que o espiritismo no Brasil nunca se manifestou aos constantes ataques que os nossos irmãos de espiritualidade, mas de matrizes africanas, sempre recebem? Porque o pacto com a branquitude é muito maior que o da solidariedade. O respeito só vem com reparo. O Brasil não foi feito por homem branco. A nossa mãe, como nação, é preta e originária. E aonde estão elas? Enquanto não tivermos respeito pelo nosso ventre, não seremos
e não teremos paz. Talvez seja o momento de guardar um pouco o evangelho e entender realmente quem somos. Ou estamos esperando o quê? Vocês acham que precisa de quê para começar a mudança? De que algum centro espírita faça uma apresentação artística com blackface? Baba yetu yetu liye miguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utopele utakula cheta dona joida jitu samehe Makosa yetu hey kama nasetona voya samehe waliutukuzea setuti katika majaribu lakini utoko ye na yule Baba yetu yetu yetu. Precisamos de notas de repúdio, de retirada de todos os termos racistas dos livros e uma educação racial em todos os centros espíritas. O projeto eugenista no Brasil visava transformar todo mundo em brancos, capitalistas e cristãos. Alguma diferença com o que o movimento espírita pretende hoje? Nem Jesus era branco, nem capitalista e nem cristão. Eu tenho tentado me comunicar com todas as ferramentas que tenho em todos os centros que eu passei. Mas eu só tenho algum retorno quando eu venho aqui. A gente jamais pode esquecer que o racismo não é o tubarão. O racismo é a água.